Milhares de canais de história repetem os mesmos fatos sobre a MG-42. O foco é sempre a alta cadência de tiro, mas quase ninguém explica como essa arma desestabilizou o alto comando aliado, ou como os americanos tentaram, sem sucesso, copiar o projeto para uso próprio. Como uma arma de 80 anos atrás ainda permanece em serviço ativo? A resposta é simples. Os alemães criaram um conceito de guerra que o mundo nunca tinha visto. Na prática, a MG-42 mudou as regras do jogo. Tudo começou no fim da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, as metralhadoras provaram que eram o futuro do combate. Mas a Alemanha enfrentava dois obstáculos críticos. O primeiro era jurídico. O Tratado de Versalhes proibia os alemães de desenvolverem novas armas. Eles eram os culpados oficiais pela guerra. Na teoria, o país estava desarmado. Na prática, o desenvolvimento continuava em segredo absoluto. Eles usavam codinomes e empresas de fachada em outros países para burlar as inspeções. O segundo problema era tático. Os generais alemães queriam evitar o impasse sangrento das trincheiras. A nova estratégia exigia velocidade e mobilidade. Era o nascimento da Blitzkrieg. As metralhadoras antigas, como a MG-08, não serviam para esse propósito. Elas eram pesadas e resfriadas à água. O peso total passava dos 45 quilos com o tripé e os acessórios. Era necessário uma equipe de pelo menos 5 homens para operar um único equipamento. No quadro visual, nota-se, soldados arrastando peças de ferro maciço pela lama. Era lento demais para a guerra moderna. Os alemães precisavam de algo leve, mas mortal. O objetivo era criar uma arma que uma equipe pequena pudesse carregar correndo, sem água, sem peso excessivo e com uma força de fogo devastadora. Foi assim que, em segredo total, começou a jornada para criar a lendária MG-42. Não havia mais caminho de volta. O projeto estava em andamento. 25 projéteis. Esse era o limite da MG-13. Em combate real, isso significava apenas 2 segundos de fogo contínuo antes da munição acabar. Os alemães tentaram usar tambores de 75 tiros, mas o mecanismo travava constantemente. Era preciso algo novo. Como os engenheiros resolveram o problema? Eles ignoraram os modelos antigos. Em vez de apenas uma arma, eles criaram um conceito: a metralhadora de uso geral. O objetivo era ter uma única peça de engenharia que servisse para tudo. Na prática, a ideia era ambiciosa. A arma deveria ser instalada em tanques, montada em aviões e fixada em veículos de transporte. Ela precisava abater infantaria em solo e destruir aeronaves em baixa altitude. Tudo isso usando a mesma estrutura básica, alternando entre configurações leves e pesadas. O resultado foi a MG-34. Ela é frequentemente ignorada por causa da sua sucessora, a MG-42. Mas a MG-34 foi a pioneira. Foi a primeira metralhadora de uso geral do mundo a funcionar de forma eficiente. O sistema era avançado. Ela introduziu a alimentação por fita metálica e uma troca de cano extremamente rápida. Em 1936, durante a Guerra Civil Espanhola, os alemães enviaram a arma para testes reais. Naquela época, nenhum outro exército possuía algo sequer parecido. Mas havia um problema invisível. A MG-34 era uma peça de relojoaria, não apenas uma arma. No vídeo, observa-se o acabamento. Peças de aço usinado com precisão cirúrgica. Isso exigia mão de obra altamente qualificada e muito tempo. Eram necessárias 150 horas de trabalho manual para fabricar uma única unidade. A precisão extrema tinha um preço alto no campo de batalha. As tolerâncias eram tão apertadas que qualquer grão de areia ou geada travava o mecanismo. Se o soldado não a limpasse obsessivamente, a arma falhava. Mas o fator decisivo foi a economia de guerra. A situação mudou. O conflito virou uma guerra de exaustão. A vitória não dependia mais apenas da tática, mas de quem fabricava mais rápido e por menos dinheiro. A MG-34 era cara demais para ser produzida em massa na escala necessária. Os militares alemães exigiram o impossível. Eles queriam uma arma superior, mas que fosse produzida na metade do tempo e pela metade do preço. Não havia margem para erro. Os engenheiros precisavam abandonar o aço usinado e adotar o metal estampado. E eles conseguiram. O novo design não apenas simplificou a logística, como dobrou a capacidade de fogo. Assim, nasceu a arma que redefiniu o combate de infantaria moderno. O impacto foi imediato e brutal. 1942, o ano em que a engenharia alemã mudou as regras do combate.
A nova arma nasceu da necessidade de cortar custos. Quase todas as peças eram feitas de chapa de aço estampada. Isso reduziu drasticamente o tempo nas fábricas. Por que o design mudou tanto? A resposta era a produção em massa. O sistema anterior era lento e caro. O novo projeto era brutalmente simples. A MG-42 utilizava um sistema de recuo curto com trancamento por roletes. Esse mecanismo permitia uma cadência de tiro muito superior. As tolerâncias entre as peças eram maiores. Na prática, isso significava que a arma funcionava melhor na lama e no frio extremo do que sua antecessora. Era barata, era rápida de fabricar, era robusta. A MG-42 entregava uma cadência de tiro extrema até para os padrões atuais. No contexto da Segunda Guerra Mundial, ela era uma anomalia tecnológica. Os aliados possuíam metralhadoras que disparavam 600 vezes por minuto. A MG-42 dobrava esse número. Dependendo da munição e do ferrolho utilizado, ela atingia 1.500 balas por minuto. O som não era de tiros individuais, era o som de um tecido rasgando. Outra inovação foi o sistema de troca de cano. Na MG-34, o processo era lento. Era preciso desencaixar o receptor, girar a coronha e puxar o cano por trás. Na MG-42, tudo mudou. A troca ocorria pela lateral. Bastava destravar uma trava simples. O operador puxava o cano quente com uma das mãos e encaixava o novo imediatamente. A cena era coreografada. Um atirador treinado e seu assistente realizavam a troca em apenas 4 segundos, mas havia um custo para tamanha velocidade. 20 projéteis passavam pelo cano a cada segundo. O metal superaquecia em instantes. Sem pausas, a arma se tornava inútil. Um detalhe técnico chama a atenção no interior dos blindados. A MG-34 continuou sendo a única metralhadora usada nos tanques alemães. O motivo era o espaço físico. O sistema de troca lateral da MG-42 exigiria redesenhar todo o interior dos tanques. Por isso, as duas armas foram produzidas em paralelo até 1945. Mas como o mundo descobriu esse poder de fogo? O primeiro teste real aconteceu na Frente Oriental, no final de 1941. Os relatórios de campo foram positivos. Em 1942, a arma foi adotada oficialmente. O batismo de fogo em larga escala ocorreu no calor da África do Norte. As tropas de Erwin Rommel, o Afrika Korps, levaram a arma para o deserto. Não demorou para o comando aliado receber os primeiros relatórios de pânico. Os soldados falavam de uma metralhadora superior a tudo o que já tinham visto. A superioridade era evidente, o medo era real. Não havia caminho de volta. Norte da África, 1942. O 8º Exército Britânico avança pelo deserto. De repente, um som novo corta o ar. Não era o estalo pausado das metralhadoras comuns, era um ruído contínuo, mecânico, visceral. Por que os soldados paralisaram ao ouvir esse som? A resposta era técnica. A cadência de tiro era tão alta que os disparos individuais se fundiam em um único rugido. Os aliados apelidaram a arma de Serra de Hitler. Outros a chamavam de arma de arroto, mas ninguém ria no campo de batalha. Na prática, a MG-42 era um pesadelo de aço. O alto comando aliado percebeu o pânico nas tropas e agiu rápido. Eles não mudaram as táticas de imediato. Em vez disso, criaram filmes de propaganda. O objetivo era diminuir o medo. A propaganda zombava da eficácia da MG-42. Os filmes diziam que a arma latia mais do que mordia. Oficiais afirmavam que as metralhadoras aliadas mais lentas eram superiores. O argumento era que armas mais lentas poupavam munição e eram mais precisas. Diziam que a arma alemã apenas desperdiçava balas em uma área pequena. Mas a realidade no fronte era o oposto. Tente convencer um soldado sob fogo cruzado de que aquela chuva de chumbo era inofensiva. Com o uso do tripé Lafette, a precisão tornava-se cirúrgica e letal. À primeira vista, os aliados criticavam a tecnologia, mas, na prática, eles corriam para capturar exemplares intactos. Engenheiros americanos e britânicos desmontavam cada peça para tentar replicar o mecanismo. Enquanto isso, o problema tático crescia. A doutrina alemã era diferente de tudo o que os aliados conheciam. Eles não usavam a metralhadora apenas como apoio. Eles construíam todo o esquadrão em volta dela. Um grupo de 10 homens funcionava como uma engrenagem para a MG-42. A estrutura era rígida. 3 homens operavam a arma, o atirador, o assistente e o municiador. Um oficial comandava o grupo.
Os outros 6 soldados carregavam fuzis Kar-98. A função desses fuzileiros era simples: proteger a metralhadora a qualquer custo. No vídeo, nota-se, a metralhadora dita o ritmo do avanço. Ela era a fonte primária de poder de fogo tanto no ataque quanto na defesa. Para manter o fluxo de disparos, a logística era pesada. Cada esquadrão recebia um jumento ou uma carroça puxada por cavalos. O peso da munição era um desafio constante, mas os alemães resolveram isso com engenharia. Eles criaram latas de munição estanques e compactas. Diferente dos modelos aliados, essas caixas tinham alças dobráveis integradas. O design permitia que um único soldado carregasse 2 latas em cada mão. Ouve-se o som do metal batendo contra o solo. Em uma emergência, um soldado conseguia correr para a linha de frente carregando 1000 cartuchos de uma só vez. Eram 4 latas de 250 tiros cada. Tente fazer o mesmo com as caixas americanas sem quebrar os dedos. O sistema era eficiente e brutal. Assim, terminou a vantagem tecnológica inicial dos aliados no deserto. 1943. No calor do norte da África, na Sicília e nas planícies da Frente Oriental, o cenário mudou. As tropas aliadas capturaram exemplares intactos da metralhadora MG-42, completos com cintas de munição. As armas foram enviadas imediatamente para laboratórios nos Estados Unidos para testes exaustivos. Em fevereiro de 1943, o campo de testes de Aberdeen já possuía todos os detalhes técnicos. A conclusão foi clara: os americanos ficaram fascinados com o avanço tecnológico da engenharia alemã. O exército gostou tanto da arma que iniciou um programa para copiá-la integralmente. O objetivo era adaptar o projeto ao calibre americano .3006. Por que não usar o calibre original? Simples. Introduzir uma nova munição alemã na linha de suprimentos complicaria a logística e a produção nacional. Assim nasceu o projeto T-24. O plano funcionaria? À primeira vista, sim. Mas na prática, o projeto nasceu com defeitos fatais. O T-24 era a cópia mais fiel que os americanos conseguiram construir. O mecanismo era idêntico ao da MG-42 original. No entanto, os engenheiros receberam ordens para reduzir a cadência de tiro. Eles queriam 800 tiros por minuto para evitar o desperdício de munição. Para reduzir a velocidade, instalaram um ferrolho com o dobro do peso original. Adicionaram uma mola recuperadora muito mais rígida. Essas mudanças mecânicas criaram novos problemas internos. O cartucho americano .3006 possui 63 mm de comprimento. O cartucho alemão Mauser possui 57 mm. No papel, a diferença é de apenas 6 mm. Na prática, essa pequena distância arruinou o ciclo de alimentação da arma. Na filmagem do primeiro teste, nota-se, o protótipo falha instantaneamente. O T-24 disparou apenas uma vez e travou. O estojo vazio ficou preso na câmara. Os técnicos fizeram o manejo manual e tentaram novamente. O resultado foi o mesmo. Os Estados Unidos haviam construído acidentalmente uma metralhadora de tiro único. Um segundo protótipo foi fabricado para permitir o fogo automático. O desempenho foi um desastre técnico. Durante os testes, 1.500 rodadas foram disparadas. Ocorreram 51 falhas graves de alimentação e ejeção. Além disso, a cadência caiu para apenas 600 tiros por minuto. Era a mesma velocidade das metralhadoras que o exército já possuía. O ferrolho excessivamente pesado reduziu a velocidade de ciclo e aumentou o recuo. A massa batendo contra a estrutura começou a quebrar as peças internas após poucas centenas de disparos. Não havia margem para erro. Os engenheiros tentaram salvar o projeto durante meses, mas, em março de 1944, a desistência foi oficial. O projeto foi pausado. O comando decidiu focar na produção das armas que já conheciam. O erro fundamental estava no cartucho. A munição .3006 era longa demais para o chassi da MG-42. Para funcionar, eles precisariam reconstruir a arma do zero, não apenas trocar o cano. A ideia de copiar um design superior para equilibrar o poder de fogo no campo de batalha morreu ali. O exército americano continuou apostando no que já era funcional e conhecido. Assim, terminou a tentativa de replicar o serrote de Hitler. 1919. Esse era o modelo da metralhadora equipada com coronha e bipé que os americanos usavam. Junto a ela, o rifle automático BAR servia para aumentar o poder de fogo do esquadrão. Por que o exército dos Estados Unidos tinha tantos problemas com logística?
O motivo era o excesso de modelos diferentes, mas eles compensavam isso com a quantidade. Os americanos possuíam um número enorme de metralhadoras M2 Browning, a lendária .50. A arma era pesada demais para o uso da infantaria comum no campo de batalha, por isso, os engenheiros a instalaram em tudo. Veículos com lagartas, rodas, asas e até barcos carregavam a metralhadora. O cartucho .50B MG causava estragos imensos. Soldados alemães odiavam o poder destrutivo desse projétil. No vídeo, nota-se, as balas atravessavam paredes de tijolos e blindagens leves sem esforço. No final da guerra, as Brownings estavam em todos os lugares. Elas geravam dores de cabeça constantes para o comando alemão. Mas os americanos falharam ao tentar copiar a MG-42 diretamente. Isso não significava que eles ignorariam os avanços tecnológicos do inimigo. Eles observaram o que funcionava melhor nas armas alemãs. Anos 50. A guerra já havia terminado. O exército americano começou a reavaliar todo o conceito de metralhadora de uso geral. Eles perceberam que os alemães estavam certos o tempo todo. À primeira vista, ter várias armas parecia lógico, mas na prática, era um erro estratégico. Os generais entenderam que era melhor ter apenas uma arma excelente, um equipamento capaz de cumprir todas as funções no campo. Era ineficiente manter sistemas e calibres separados para metralhadoras leves, médias e pesadas. O foco mudou para o FG-42, o chamado rifle de paraquedista alemão. Os americanos analisaram sua ergonomia e o tamanho compacto. O sistema de gás era superior para o novo projétil 7.62 por 51 da OTAN. Eles decidiram fazer uma fusão técnica. Pegaram o corpo do rifle alemão e o uniram ao sistema de alimentação por cinta da MG-42. Adicionaram também o sistema de troca rápida de cano da metralhadora alemã. Depois de ajustes de engenharia nos Estados Unidos, surgiu a M60, a arma que se tornaria o símbolo da Guerra do Vietnã. O processo de criação foi lento. As primeiras versões eram problemáticas, a confiabilidade era baixa e a troca de cano funcionava melhor no papel do que no combate real. Com o tempo, os engenheiros corrigiram os defeitos. Versões posteriores da M60 tornaram-se máquinas sólidas e confiáveis. A versatilidade era total. O exército montou a metralhadora em jipes, caminhões e veículos blindados. Ela aparecia em helicópteros e barcos com diversas modificações de campo. O som do disparo era lento e rítmico. A cadência de tiro era metade da MG-42 alemã. No entanto, o sistema de alimentação era uma cópia direta da engenharia inimiga. A ergonomia e o sistema de gás vieram do FG-42. Assim terminou o ciclo de desenvolvimento da metralhadora padrão americana. O verdadeiro choque na história da MG-42 ocorre após o fim do conflito para o qual ela foi desenhada. Todos conhecem o desfecho da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O país foi derrotado. Nos anos seguintes, os alemães foram proibidos de manter qualquer estrutura militar. Mas o cenário mudou com o surgimento da OTAN. Por que a MG-42 não desapareceu? Parecia o fim de uma era. Mas a engenharia alemã era eficiente demais para ser descartada. Os americanos não foram os únicos interessados nas armas capturadas. Outras nações queriam o poder de fogo da serra de Hitler. A Iugoslávia foi um exemplo direto. Eles criaram uma das cópias mais fiéis do projeto original. Mantiveram o calibre alemão e apenas reduziram levemente a cadência de tiro. Batizaram a arma de M53. A produção foi massiva. O exército iugoslavo utilizou essa metralhadora por décadas. Na filmagem de arquivos militares, nota-se, a silhueta da M53 é idêntica à da MG-42 original. Mas o maior usuário da MG-42 no pós-guerra foi a própria Alemanha. Novamente, na década de 1950, a recém-formada OTAN permitiu que a Alemanha Ocidental se rearmasse. Eles precisavam de um aliado contra o bloco soviético. Os generais alemães analisaram as metralhadoras mais modernas da época. A conclusão foi rápida. Eles já possuíam algo superior e seus soldados já conheciam o manuseio. À primeira vista, uma arma proibida. Mas, na prática, a base do novo exército. Houve um problema técnico grave. Os desenhos originais e as plantas da MG-42 foram confiscados pelos soviéticos no final da guerra. A empresa alemã, Rheinmetall, não tinha mais os projetos. Eles foram obrigados a fazer engenharia reversa na própria criação.
Soldados desmontaram armas antigas para copiar cada peça do zero. Dessa reconstrução, nasceu a MG-3. O design foi mantido, mas o calibre mudou para o padrão 7.61 por 51 da OTAN. A Rheinmetall também seguiu produzindo unidades no calibre original para outros mercados. Não havia margem para erro. A MG-3 trouxe refinamentos necessários para o combate moderno. Novos suportes para veículos foram instalados, a metalurgia avançou e o acabamento ficou mais resistente. No entanto, o ritmo frenético de disparos continuou lá. Ouve-se o som característico, uma sucessão de disparos que soa como um tecido rasgando. O diferencial era a versatilidade do ferrolho. A arma vinha com 2 tipos de ferrolhos de pesos diferentes. O padrão mantinha a cadência original de 1.200 tiros por minuto. Caso o soldado preferisse, ele instalava um ferrolho mais pesado. Isso reduzia o fogo para 800 tiros por minuto. A troca era simples, não exigia ferramentas complexas ou alterações no sistema interno. Bastava trocar o peso e o mecanismo operava conforme o desejado. O soldado ajustava a arma para a sua preferência no campo de batalha. Assim, o design de 1942 se tornou imortal. Mas isso era apenas o começo. 1942. Esse ano marcou o surgimento da característica mais interessante das metralhadoras alemãs. Um recurso que liberou todo o seu potencial e que sobreviveu até a MG-3 moderna. Por que o tripé alemão era considerado uma obra-prima da engenharia? Ele não era apenas um suporte de metal, era uma plataforma de tiro de alta precisão. Mas a tecnologia atual, curiosamente, abandonou sua função mais genial. O tripé transformava a metralhadora comum de uma configuração leve para uma pesada. Ele funcionava perfeitamente tanto com a MG-34 quanto com a MG-42. A arma era fixada no suporte e recebia miras ópticas de alta fidelidade. Molas de compressão internas absorviam o recuo violento. Isso tornava a metralhadora estável e precisa, mesmo em alvos a longa distância. O gatilho ficava embutido no próprio suporte. O atirador disparava sem tocar na arma. No vídeo percebe-se. A máquina trabalha sozinha, sem que a vibração do corpo do soldado afete a mira. Era possível até realizar fogo indireto. A metralhadora atuava como uma artilharia leve para negação de área. Mas o detalhe mais letal era o dispositivo chamado Tiefenfeuer Automat. Traduzido, mecanismo automático de busca de fogo. Na prática, era um computador analógico. Ele funcionava como um relógio mecânico de precisão. A guarnição predefinia as zonas de tiro travando os limites de elevação. Uma vez configurado, o suporte movia a mira da arma para cima e para baixo em um arco exato. O soldado puxava o gatilho e a metralhadora varria a zona de morte automaticamente. As rajadas percorriam toda uma encosta ou trecho de estrada sem intervenção humana nos controles. O perfil da arma ficava extremamente baixo em relação ao solo. O atirador utilizava uma mira de periscópio para disparar enquanto permanecia totalmente protegido atrás da cobertura. Na filmagem de época, nota-se, a posição é quase impossível de detectar. Consequentemente, era muito difícil destruí-la. À primeira vista, parecia um combate comum, mas na prática os alemães usavam isso para criar o caos total. Eles posicionavam o tripé e amarravam uma corda ao gatilho do suporte. Disparavam remotamente de uma trincheira distante. A arma varria a zona de abate sozinha enquanto houvesse munição na cinta. A MG-42 mudou o mundo das armas de fogo permanentemente. Quase todas as metralhadoras de uso geral fabricadas após a Segunda Guerra Mundial herdaram algo dela. Não havia caminho de volta para os designs antigos. Hoje, a MG-3 continua em serviço em mais de 30 países. Ela equipa tanques e veículos blindados com novas plataformas de controle de tiro. O objetivo é extrair cada grama de potencial da sua cadência de disparos altíssima. Talvez, em um futuro distante, a humanidade ainda utilize versões da MG-42. Mesmo contra tecnologias avançadas, o design de 1942 continua eficiente. Aqui a evolução balística atingiu seu pico.